Bem-vindos ao CityCast, um papo com convidados que vão trazer um olhar diferente sobre mercado, carreira e muito mais. Olá, seja bem-vindo ao CityCast. Eu sou André Cury, responsável pelo Commercial Banking do Citi no Brasil e na América Latina. Hoje eu vou conversar com o CFO de uma empresa que nasceu há mais de 110 anos em Carlos Barbosa e que se transformou numa potência, com mais de 10 mil funcionários, presença em mais de 120 países e um portfólio de 22 mil itens. É uma das marcas mais queridas do Brasil e está presente na casa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Para o Citi é um imenso orgulho apoiar essa companhia que tem uma das trajetórias empresariais mais impressionantes do país. Giovanni, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Olá, André. Olá a todos que nos assistem no CityCast. Muito obrigado pelo convite. Será um grande prazer compartilhar um pouco e contar um pouco da história centenária da Tramontina com todos vocês. Excelente, estamos ansiosos por isso, mas vou começar falando um pouquinho de você. Giovanni Capitani é bacharel em Economia pela UCS, Universidade de Caxias do Sul, e com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Tem 48 anos e atua na empresa há mais de 30 anos. Desenvolveu toda a sua carreira profissional no Grupo Tramontina, tendo passado por diversas unidades de negócios da marca, participando da implementação de novas fábricas e atualmente é o CFO da companhia. Giovanni, a história da Tramontina é uma história de empreendedorismo incrível, uma história de paixão, força e coragem, como diz o Sr. Clóvis Tramontina no título do seu livro. E eu gostaria de dedicar os primeiros minutos do nosso tempo para compartilhar um pouco dessa trajetória com quem está nos assistindo. A Tramontina foi fundada por Valentim Tramontina, filho de imigrantes italianos, que aos 16 anos trabalhava como ferreiro. Aos 18 anos, em 1911, Valentim se mudou com a família para Carlos Barbosa, que na época se chamava Santa Luísa. Vendo que uma oportunidade de negócio se abriria com a chegada da rede ferroviária, ele montou uma pequena oficina onde trabalhava como ferreiro e amolador de ferramentas. Em 1919, comprou um galpão, montou uma ferraria e passou a produzir canivetes feitos de aço carbono e osso de chifre de boi. Giovanni, nessa época, 1919, os canivetes representavam 90% do faturamento da Tramontina. De lá para cá, vocês expandiram o portfólio para mais de 22 mil produtos. Hoje vocês têm cutelaria, panelas, porcelanas, móveis e até carrinhos de golfe. Como essa transformação foi possível e como vocês equilibraram a tradição com a necessidade constante de inovação? Olha, André, posso garantir que essa transformação e expansão ela foi literalmente forjada pela coragem e espírito empreendedor das gerações que nos antecederam na companhia. De fato, eles nos deixaram um legado maravilhoso e riquíssimo. Mas a transformação e essa tamanha expansão das nossas operações e também do portfólio só foi possível pelo grande investimento que a Tramontina sempre fez e continua fazendo no desenvolvimento e valorização das pessoas. Foi a partir da capacitação técnica das nossas equipes que novas habilidades, especialidades foram sendo desenvolvidas e aportadas a um negócio, né, por diferentes gerações. E isso permitiu que a companhia pudesse se desenvolver e se manter atualizada ao longo do tempo. Excelente. Então, falando de inovação, uma história interessante do Grupo Tramontina é que o senhor Ivo Tramontina e o Rui Escomazon foram ao Japão no início dos anos 60, compraram uma quantidade enorme de aço e esse aço ficou por algum tempo na praça de Carlos Barbosa até que a Tramontina Farroupilha fosse fundada. Vale abrir aqui um parênteses antes da minha pergunta, que o Rui Escomazon ele foi contratado pela Tramontina em 1949 para implementar uma nova organização em todos os setores da companhia e se tornou sócio em 1954. Agora, além da inovação, o que mais você destacaria como alguns dos principais diferenciais da cultura da Tramontina? Olha, André, eu não quero ser repetitivo, mas essa nossa cultura de desenvolvimento e valorização das pessoas realmente tem se mostrado um grande diferencial ao longo do tempo, dessa nossa longa trajetória. Ainda inovação, me dá um pouco mais exemplos internos da companhia de como vocês tratam a inovação e como que isso se torna um diferencial para a companhia. A gente faz muita inovação além dos produtos, e aí mais focado em design e
desenvolvimento de novas soluções, também muitas inovações em processos produtivos. Para que se tenha uma ideia, a Tramontina usa robôs em suas fábricas desde a década de 80. Hoje são quase 1.000 robôs industriais instalados nas nossas fábricas, o que permite que os nossos funcionários se dediquem a atividades mais especializadas e menos repetitivas. Em design, por exemplo, nós temos um desenvolvimento e uma inovação recente que é maravilhosa. Estou falando de uma linha de talheres que chamamos de For All, desenvolvida pela Tramontina em conjunto, em parceria com o escritório de design Zone Design e a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, cujo design, o objetivo, foi especialmente desenvolvido para pessoas com doença de Parkinson ou outras debilidades que prejudiquem, em algum grau, as habilidades motoras de braços e mãos, né? O que poderia, e em muitas situações, dificulta o processo de alimentação diária. Esses talheres, então, compostos por um conjunto de garfo, colher e faca, possuem esse design especialmente desenvolvido para facilitar esse processo e dar maior autonomia e dignidade, principalmente, na alimentação dessas pessoas com necessidades especiais. Ô Giovanni, muito interessante ouvir as histórias da Tramontina. A empresa com certeza é uma empresa de grande sucesso, fruto dessas inovações e que a colocou entre um dos maiores players do seu mercado. A Tramontina hoje está em mais de 120 países, é uma das maiores vendedoras de panelas dos Estados Unidos, é um grande player na Alemanha, que tem um histórico muito grande no setor. E o que você acha que foi o grande diferencial? Como que foi essa trajetória da Tramontina no ponto da internacionalização? Eu diria que esse processo de internacionalização iniciou-se muito mais pela coragem e visão empreendedora dos senhores Ivo Tramontina e Ruiz Comasson, que vislumbraram na exportação uma fonte de receita em moeda forte. E também mercados alternativos ao brasileiro, que sempre se mostrou muito instável em função das sucessivas crises e planos econômicos que impactavam negativamente os negócios e dificultavam o planejamento de crescimento de longo prazo. Como marco, eu poderia citar a abertura do nosso primeiro centro de distribuição no exterior, que foi nos Estados Unidos, ainda na década de 80. Hoje a Tramontina conta com quase 40 unidades de negócio no exterior, entre centros de distribuição, unidades de vendas e lojas próprias. Essa estrutura tão robusta e próxima dos mercados consumidores é que nos permite prestar um nível de atendimento, de serviço de atendimento e de logística diferenciados. Sem dúvida nenhuma, isso contribui sobremaneira, né? E como já comentei anteriormente, as nossas fábricas inovam desde sempre em processos produtivos. E isso permite à companhia se manter relevante e competitiva no mercado internacional. Excelente. Não, de fato, precisa de muita visão e estratégia para você dominar ou alcançar mercados fora do seu país de origem, né? Um tema que está muito em voga é a transformação digital, né? E impacta todos os setores da economia, não só a Tramontina. Impacta do ponto de vista positivo, né, de oportunidades, mas também de desafios, né, de riscos. Como vocês na Tramontina veem o tema da transformação digital e como vocês têm aplicado isso no dia a dia da companhia? Bem, André, realmente esse é um assunto que está em voga e impacta sobremaneira as operações. Como indústria, eu diria que o nosso principal desafio diz respeito à velocidade que se impõe na implementação dessas novas ferramentas nos processos produtivos relevantes. São muitas adaptações e novas aplicações que precisam ser desenvolvidas muito rapidamente, né? Por outro lado, naturalmente que a gente enxerga muitas oportunidades com essas novas ferramentas, principalmente na otimização de processos e recursos e também na integração da cadeia dos nossos fornecedores, clientes e consumidores.
Não, perfeito, muito legal. Eu acho que falando ainda de desafios, né, e das cadeias, a gente assistiu um evento muito trágico no começo do ano, né, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul, né, que é o berço da Tramontina, e de acordo aí com a Federação de Comércio do Rio Grande do Sul, 80% das atividades foram impactadas, né, no estado. Qual foi a reação, a estratégia e o que isso mudou na Tramontina depois desses eventos tão trágicos aí do ponto de vista tanto produtivo, econômico e social? De fato, o que aconteceu no Rio Grande do Sul nos deixou profundamente consternados. Realmente foi uma tragédia climática nunca antes experimentada naquela região. Naquele primeiro momento, o dia depois, a nossa primeira preocupação foi em relação às pessoas, principalmente os nossos funcionários. Sim. Uma vez que a gente tem milhares de funcionários que se deslocam diariamente de cidades vizinhas para trabalhar nas nossas fábricas em Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha. As cidades da Serra, onde a Tramontina possui fábricas, não foram as mais afetadas. Mas as condições de tráfego nas rodovias realmente ficaram muito prejudicadas e inseguras. Então, naquele primeiro momento, como medida número 1, foi uma decisão que a gente tomou de suspender as operações, de boa parte delas, das nossas fábricas, principalmente em Carlos Barbosa, para que as pessoas pudessem ficar seguras em casa e também cuidar dos seus familiares que eventualmente estivessem necessitando de algo. Então, como empresa genuinamente gaúcha, a Tramontina entende a sua relevância e importância não só para o Estado como para a sociedade. Nesse sentido, de imediato, nós apoiamos e desenvolvemos muitas ações de ajuda emergencial, mediante fornecimento de donativos de dezenas de milhares de toneladas de alimentos que foram destinadas ao Banco de Alimentos de Porto Alegre, outras dezenas de milhares de toneladas de ferramentas e materiais de higiene e limpeza necessárias para aquela primeira linha de frente nas cidades que realmente foram devastadas, não? Outras milhares de toneladas novamente e litros d'água que foram destinadas a hospitais como a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e ao próprio Banco de Alimentos. A gente também apoiou o projeto de balizamento do Aeroclube, melhor dizendo, de Garibaldi, que fica vizinho a Carlos Barbosa, uma vez que essa estrutura serviu por algum tempo como base logística de recebimento e distribuição das milhares de toneladas de donativos que chegaram de todas as regiões do Brasil. Nesse momento, a nossa estratégia continua sendo no sentido de apoiar, incentivar todas as ações que o Estado e entidades de organização da sociedade continuam promovendo, claro, na medida do possível e é o que estiver ao nosso alcance, para que o nosso estado do Rio Grande do Sul realmente consiga a plena recuperação o mais rápido possível, né? Excelente, né? Felizmente temos vários grupos que pensam nas pessoas, né, nos funcionários, mas também na comunidade. Isso é fundamental. Por outro lado, infelizmente, o que a gente ouve dos especialistas é que esse tipo de evento, né, desastres climáticos, né, desastres naturais, eles devem ocorrer com mais frequência ou com mais intensidade, né? Então aqui do CIT, nós olhamos isso como um lado de risco e também do nosso papel e nossa missão na sociedade. Então uma das coisas que a gente faz muito é a parte de finanças sustentáveis. O banco tem uma meta de apoiar a transição energética e apoiar a sociedade como um todo para evitar ou minimizar esse tipo de impacto, melhorando o planeta e o nosso bem viver no mundo. Do lado da Tramontina, pensando mais assim do ponto de vista estratégico, tanto do lado de riscos,
como também do que é possível fazer em prol do planeta, em prol da sociedade, o que vocês têm aí no roadmap, assim, no plano de ação? Olha, André, a Tramontina tem a sustentabilidade na sua essência. Afinal de contas, os nossos produtos são feitos para durar. Mas, logicamente, mas a nossa agenda de sustentabilidade e responsabilidade social não se limita a fabricar produtos duráveis. E, nesse sentido, a gente tem feito e promovido muitas ações. Nas fábricas, principalmente, temos muitos projetos com foco em sustentabilidade. Muitos dos nossos produtos já carregam, e novos produtos virão, com muitos materiais reciclados, visando muito também a eficiência, o desempenho desses produtos. Fazer com menos, né? Fazer com menos, isso. Temos também algumas ações recentes, muito bacanas, que a gente poderia citar, como é o caso, uma ação desenvolvida em parceria da Tramontina com os organizadores da corrida mais popular, mais famosa do Brasil, a São Silvestre, que em 2022, mediante essa parceria, a gente recolheu os copos utilizados pelos corredores durante a competição, a corrida, os quais foram processados e utilizados na fabricação de mais de 200 mesas, 400 cadeiras de plástico, Olha. As quais foram doadas, destinadas a ONGs e escolas públicas de Pernambuco, onde a gente tem a fábrica de móveis plásticos e Sim. de porcelanas. Outro exemplo que nos orgulha muito e que está em pleno andamento é uma nova linha de cadeiras plásticas, a qual a gente denominou de Oceano Mais Clean. São produtos fabricados a partir de matéria-prima reciclada proveniente de plásticos recolhidos em mutirões pelas praias brasileiras. Então, utiliza o plástico recolhido das regiões litorâneas do nosso país. Muito legal, excelentes iniciativas. Voltando um pouco no tema da companhia do lado da internacionalização, né? Em 2023, acho que 20% das receitas ou dos negócios vinha das operações internacionais. E cerca de metade, se eu não me engano, estavam na América do Sul. Qual é o plano, assim, o objetivo, a ambição da companhia no que tange aos mercados, aos continentes e ao crescimento dessa parte internacional em relação às vendas totais ou ao negócio total da Tramontina? Realmente a gente tem posições bastante consolidadas na América do Sul, também no México e Estados Unidos. Por aqui a gente já teve a Argentina como nosso principal mercado de exportação e torcemos muito pela recuperação desse país, que se de fato acontecer como esperamos, a gente vislumbra um grande e muito rápido crescimento dos nossos volumes para o país vizinho. No México, também é um mercado onde nós temos experimentado um crescimento muito grande nos últimos anos e os nossos planos para o futuro ali também são muito promissores. Agora, falando de novos mercados, nós enxergamos a Índia com um potencial gigante. Estamos falando do país mais populoso do mundo. Nesse sentido, a Tramontina, em 2024, recém, abriu então a sua primeira unidade de negócios na Índia, parceria, uma joint venture com um parceiro local, para comercialização das nossas linhas de panelas e facas em todo o país. Essa unidade está localizada em Mumbai, principal e mais importante cidade da Índia. E para o futuro, a gente vislumbra a fabricação local também dos nossos produtos, o que irá permitir uma expansão significativa do portfólio e do atendimento daquele mercado que a gente enxerga hoje com grandíssimo potencial também. Giovanni, é muito interessante ouvir você falar da ambição da Tramontina, da expansão em alguns mercados tão importantes como o México e a Índia, né? Aqui no Citi, os maiores mercados que nós temos de operações do banco e onde nós mais apoiamos os nossos clientes são exatamente Brasil, México e Índia, né? Onde começamos também a apoiar a Tramontina. Então eu queria te ouvir como cliente, né? E ouvir do cliente,
Como que você vê essa parceria do Citi e como nós podemos ajudá-los ainda mais nesse projeto de expansão internacional? Bem, André, a parceria que nós temos com o Citi, como nosso principal parceiro global, tem sido de extrema relevância e ela tem contribuído de forma decisiva para os nossos planos de expansão internacional. E naturalmente que esperamos poder contar com o vosso apoio em novos projetos para que a gente possa continuar expandindo a nossa atuação para novos mercados, levando sempre a marca Tramontina e o Made in Brasil por esse mundo afora. Espetacular. Infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso CitiCast, né? Um bate-papo muito bacana e eu fico muito feliz de ouvir o executivo de uma empresa tão importante reconhecendo a capacidade do Citi como banco global de apoiá-los internacionalmente. Então eu gostaria de, primeiro, agradecer muito a confiança da companhia em nossos serviços, em nossos negócios e, por fim, também dizer que é uma grande honra ter a Tramontina, uma marca de tradição, uma marca de qualidade, confiando os seus produtos e serviços ao banco, ao Citi. Então, muito obrigado de novo, Giovanni. Foi um prazer te conhecer aqui no CitiCast. Prazer foi meu, André. Agradeço novamente pelo convite. Foi realmente um grande prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história centenária e essa longa trajetória da Tramontina com você e com todos que nos assistem nesse CitiCast. Muito obrigado, Giovanni. E muito obrigado também a você que assistiu a mais esse episódio do CitiCast. Continue nos acompanhando e até o próximo episódio.